Esta E conferência será gravada agora. com relação à leitura da sessão da uma ata, que é da última sessão extraordinária que a gente teve, não vai poder ser lida hoje, será na próxima terça-feira, para que a gente possa aprovar as duas atas, por motivo que não estava previsto e se encontra no tribunal a ata lá nos livros. Então, nós estamos comunicando a vocês que essa aprovação, essa ata será lida na próxima terça-feira, junto da sessão anterior, para que a gente possa aprovar as duas. Então, estamos dispensando hoje a leitura por falta de impossibilidade total de encontrar no tribunal. Então, para iniciar a nossa sessão extraordinária, eu queria facultar a palavra às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros. E o Ministério Presidente, Público. Pois não, presidente, pois não, Rodrigo. só destacando aqui que o Gustavo foi desconectado. O Ministério Público não está presente. Ele estava nesse instante aqui. Ele estava. Então, vamos aguardar ele. Aqui eu não tenho ainda não tenho essa habilidade toda para saber quem saiu, mas eu pensei que ele estava só sem o áudio. Mas tudo bem, vamos aguardar um pouco. Deve estar se conectando aí. Apareceu aqui, o Gustavo chegou, mas não apareceu. Ah, chegou. Tudo bem, Gustavo? Eu não estou conseguindo ouvir você. Só queria transmitir. Você está me ouvindo bem? Gustavo? Está me ouvindo? Gustavo, está ouvindo? Tá como se você tivesse desligado o som. Agora, está ouvindo agora? Nós não estamos ouvindo você, Gustavo. Você não estamos ouvindo. Mas só queria, a conselheira Selma também entrou, eu só queria, vou retornar, por motivo de não estar lendo a ata da sessão extraordinária, a última, é porque ela se encontra fisicamente no tribunal e ela vai ser lida na próxima terça-feira com a ata da sessão anterior, tá? Então, ficará para terça-feira. Então, estamos facultando a palavra aos conselheiros e às conselheiras. O conselheiro Rodrigo já falou, e se alguém quiser mais fazer uso da palavra, está ok. Se não, pela ordem, passar para a conselheira Raquel. Senhor presidente e senhores conselheiros, como já dito, antecipado na sessão plenária anterior, e por definição, também em sessão anterior à anterior, eu não sei qual foi o dia exatamente, ficou deliberado que, com relação às representações do Ministério Público de Contas, em que solicita medidas, tanto dos tribunais de contas como dos municípios, a respeito da fiscalização e da gestão da crise sanitária por esses municípios, nós iríamos, em vez de deliberar processo a processo de representação, e por questões tanto
de forma, ou seja, de ser um pouco duvidoso com relação a alguns municípios, pelo menos, a admissibilidade desses processos, bem como no sentido de haver uma uniformidade na atuação do tribunal, que iríamos atuar em forma de um ato a ser deliberado pelo plenário, e que valeria para todos os municípios. Né? Na oportunidade, ficou definido que o Ministério Público, junto com a presidência, faria esse ato, mas eu tomei a iniciativa de, já que eu estava com um processo de representação e eu entendi que os termos do documento que veio do Ministério Público estava bastante completo, eu achei super pertinentes todas as premissas e as medidas, tanto de recomendação quanto de fiscalização, que constavam dessas representações. Eu achei que estava mais fácil de eu fazer, e eu tomei a iniciativa de produzir esse ato, né, e passei para os senhores, no intuito de que a gente pudesse dar mais celeridade. Fiz essa edição, o que consta nesse ato, como eu já disse na sessão passada, é a íntegra das recomendações e orientações que constam na representação que eu recebi da 2ª Procuradoria de Contas, inclusive na forma como está escrito, ou seja, eu não fiz nem uma alteração textual, ou seja, da forma como estava na representação, as recomendações e as orientações, eu transcrevi e passei para uma forma de ato. O que foi acrescido para tornar isso um ato, além da forma em si, foram os considerandos que eu coloquei, e que na representação do Ministério Público de Contas, ele sugere a criação pelo tribunal de uma comissão, e na medida da elaboração desse ato, eu tive que discorrer um pouco sobre essa eventual comissão. Então, essa parte, ela foi acrescida desses detalhes. E com relação a prazo, que em um prazo o Tribunal de Contas falava no encaminhamento do replanejamento que ele faria e de outras medidas, ele solicitava um prazo de 20 dias para que esses prefeitos encaminhassem ao tribunal a partir da elaboração, e eu achei que 20 dias era pouco diante do esforço que todos os municípios estão tendo para lidar com a própria crise, e coloquei um prazo maior de 30 dias. Esse foi o ato como eu elaborei. Acrescido a isso, o conselheiro Anselmo ontem me fez algumas alterações que eu não tive tempo de incluir no documento, no ato, mas que eu achei todas bastante pertinentes, que eu acho que aí ficaria até melhor que ele próprio falasse um pouco sobre as alterações que ele propõe. Então, com a palavra, conselheira Selma. Excelências, bom dia. Bom dia. Vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Deixa eu tentar achar o texto, mas eu vou tentar aqui fazer um exercício de memória. Na verdade, havendo a possibilidade de incluir também o estado de Alagoas. Além disso, incluindo-se o estado de Alagoas, acredito que seria necessário um esforço assim maior, pelo menos quantitativo, quanto ao envolvimento por questão temática mesmo, de 2 diretorias. A diretoria que cuida dos municípios e a diretoria que cuida das contas do Estado. Assim como propus também, acredito que em algum meio de notícia, eu li que algum concurso tinha sido suspenso pela Justiça nesse período aqui em Alagoas. Achei aquilo estranho, porque o que está se combatendo é exatamente a não aglomeração, como se fazer concurso. Então,
uma daquelas regras, eu sugeri à relatora que também, neste período, se evitasse esta aglomeração, que era exatamente a feitura de concurso, é só um itemzinho a mais. E, ao final, eu sugeri que a relatora colocasse também uma regra de responsabilidade, porque parece que há um prazo dado aí com as minhas sugestões às duas diretorias, na verdade, ao grupo técnico de trabalho, de 10 em 10 dias e alimentando os relatores. Então, ultrapassado, vence deste prazo sem a informação, que acionasse, evidentemente, informasse, na verdade, lá o texto é informasse, tanto a corregedoria quanto a presidência para as medidas da competência de cada um. A grosso modo, foram essas as sugestões que fiz. Vou comparar aqui mais, ver se tem alguma que me passou, mas, em regra, são essas. Senhora Raquel. Raquel. Está desligado o microfone. Presidente, como eu já me manifestei, eu acho bastante pertinentes, eu acolho todas as sugestões do conselheiro Anselmo, tanto com relação à inclusão do Estado, quanto às demais regras de responsabilização. Então, está em discussão a proposta colocada pela conselheira Raquel e com o acréscimo do conselheiro Anselmo. Está aberta a discussão. Senhor presidente, como o momento também é de possíveis, né, inclusões, alterações, gostaria de fazer alguma coisa que eu não fiz antes, infelizmente, mas não é nada do outro mundo. Não é só questão de técnica legislativa, coisa simples. Onde tem parágrafo primeiro, parágrafo segundo, seria, ao invés de extenso, parágrafo. Só, nada demais, só técnica legislativa. Né? De português da velocidade já foram corrigidos pela conselheira Raquel. E lá no final, ao final, no artigo 8º, com as atribuições do grupo de trabalho, né? Então, não sei se a linha F, ela já sei, encaminhamento a cada 10 dias de relatório com indicador de ponto de controle. Eu só acho que, para ficar mais claro, a quem? Acho que sejam os relatores, né? Mas o seu microfone está desligado. Essa eu já fiz, conselheiro Alberto, ontem, no que eu mandei por último, ele já tem... Ótimo. Pronto, ótimo. Pronto, era só isso, senhoras. Só isso. Continue aberto. Conselheiro Rodrigo. Presidente. O texto ficou muito bom, da conselheira Ana Raquel, em colaboração com o Ministério Público de Contas. Eu gostaria apenas de fazer algumas observações. Na verdade, seriam aqueles pontos colocados pelo conselheiro Alberto. O segundo está relacionado ao artigo 1º, parágrafo 2º, já que a conselheira Ana Raquel falou que o prazo de encaminhamento seria de 30 dias, e o parágrafo 2º do artigo 1º menciona esse prazo de 5 dias. Né, da última versão... Só um instante, você pode repetir qual é o artigo, conselheiro Rodrigo? É o parágrafo 2º do artigo 1º. Esse prazo, pela última versão que eu recebi, seria de 5 dias. E Vossa Excelência mencionou um prazo de 30. Não, o prazo de 5 dias é para que eles disponibilizem os respectivos planos de contingência para acesso de todos. O prazo de 30 dias, ele está relacionado a... Deixa eu lhe mostrar qual opção, tá? Está no parágrafo 2º do artigo 3º. Tá, então, Vossas Excelências, onde convir que esse parágrafo 2º pode levar a uma dúbia interpretação do artigo 1º, porque assim como fala encaminhá-los a esta Corte de Contas no prazo de 5 dias, né, a contar da data da publicação, leva a uma interpretação que contradiz ou que confronta com o parágrafo do artigo 3º.
Eu não entendi, não, Rodrigo, conselheiro Rodrigo, me desculpa. O parágrafo 2º, ele diz que no prazo de 30 dias contados a partir da publicação, eles devem encaminhar ao tribunal o relatório informando quais e como foram adotadas as providências previstas no inciso 1, 2 e 3. Que não tem relação... Agora leia o parágrafo 2º do artigo 1º, Ana Raquel, por gentileza. Quando Vossa Excelência menciona, eu compreendi a ideia do parágrafo 2º do artigo 1º, mas quando a gente lê o preceito, lá menciona, bem como encaminhá-los ao Tribunal de Contas no prazo de 5 dias. Certo. Aí, Vossa Excelência está entendendo que está confuso o encaminhamento ao Tribunal de Contas? Isso, contradiz o prazo de 30 dias que eu acho mais razoável. Presidente, eu não sei. É o encaminhamento, a informação ao tribunal que os sites existem. É isso, não é, Raquel? Não, o que ele está se referindo é com relação ao plano de contingência. Esse plano de contingência, na verdade, ele já deveria existir, né? Porque todos os municípios eles estão tomando inúmeras medidas de contingenciamento, seja de estratégia quanto de despesa, e esse plano já deveria existir. Então, o que o parágrafo 2º do artigo 1º solicita é que seja encaminhado esse plano de contingência. No prazo de 30 dias, o que é solicitado que ele encaminhe são as outras providências. Ou seja, é um documento encaminhando como ele lidou com as outras providências, as providências relativas ao artigo 3º, que ela exige um pouco mais de trabalho. Por isso que o prazo foi maior. O plano de contingência solicita que seja tanto publicizado, que provavelmente já existe, quanto encaminhado ao tribunal, para que o tribunal possa acompanhar essas medidas. Agora eu compreendi, conselheira Ana Raquel. Compreendi, sim. Entendi. Agora são as providências complementares, as informações complementares no prazo de 30 dias. Entendi. Presidente, também teria outras observações? Excelência, relatora. Você está falando, Selmo? Pode falar, Rodrigo, então. Com relação ao artigo 9º, sugerido pelo conselheiro Anselmo. Excelência, doutor Rodrigo. Só para concluir o raciocínio, Anselmo, quando só a alteração, quando fala o conteúdo desse normativo será objeto de ponto de controle na prestação de contas, eu substituiria a expressão o conteúdo, mas por o cumprimento, né? O cumprimento deste normativo, o conteúdo fica muito aberto e a gente... Só essa sugestão, doutor Selmo. Raquel, concordo com a... Excelências. Marcelo, pode falar. Vamos ouvir, pode falar. Excelência, desculpa eu estar... Porque, para mim, eu estou ouvindo vocês todos. Hoje eu não estou com o celular, mas, Excelência, fazer um registro, estou com um iPad que eu pedi para fazer aquele concerto e queria aqui registrar que foi feito e foi me entregue ontem mesmo. Então, a pessoa com quem o senhor falou lá na equipe de informática resolveu o problema. Eu fico assim pensando, se o tribunal funcionasse dessa forma, estaríamos aí nas ponteiras do controle externo. Excelência, veja só, o artigo 9º, eu concordo com o conselheiro Rodrigo, agora eu coloquei um texto e mandei para a doutora Raquel apenas alguma complementação via virtual. Onde tem contas de governo, eu queria também sugerir contas anuais, o artigo 9º. Tem contas de governo, sugerir contas anuais,
Aí eu acho que quando formos fazer esta análise, a gente vai avaliar o que do cumprimento desse ato iria se encaixar em contas de governo e ou contas de gestão. Eu acho que contas anuais fica mais abrangente e acho que qualquer dúvida, qualquer discussão, a gente vai fazer isso no momento adequado, que são os processos de análise anuais. Mas, Vossas Excelências, fiquem à vontade. Mas eu concordo com o doutor Rodrigo, a questão mesmo do cumprimento. Na verdade, é isso que a gente vai avaliar quando for ter o nosso... Ok. Conselheira Raquel, então. Presidente, eu concordo com ambas as alterações feitas tanto pelo conselheiro Rodrigo quanto pelo conselheiro Anselmo aí com relação às contas anuais. Ok. Mas eu só acho que deveria ser o cumprimento do contido neste ato, e não o cumprimento deste ato. Eu acho que fica até um pouco mais completo. O conteúdo do contido neste ato, ou o conteúdo... Não sei se Vossa Excelência estão entendendo, assim, eu acho que precisa ser com relação ao que consta no ato, né, e não ao ato em si, cumprimento do ato, né, mas deixa aí a cargo. Eu acho que nem conteúdo sozinho fica bom, e também não o cumprimento do ato, mas deixa aí a opinião de Vossas Excelências. Continua a discussão. Conselheira Otávio. Ou não, conselheira Rosa, pode falar. Mesmo considerando as justificativas que a conselheira Raquel traz, no sentido de que os municípios, e inclusive o Estado, em virtude do que estão enfrentando, o plano de enfrentamento de contingência já deveria existir, eu penso que 5 dias seja um prazo muito exíguo. Eu pensei que um prazo de 10 dias seria mais razoável, em virtude de que, veja que nós aqui discutindo e elaborando esses termos para a publicação desse ato, sofremos algumas dificuldades de encontrar o correto, a formatação mais adequada, enfim. E eu acredito que, em virtude do momento que todos os entes estão enfrentando, isso também seja uma dificuldade para os municípios e para o próprio Estado, enfim. Verdade. Eu penso que talvez o prazo de 10 dias é a nossa sugestão, no sentido de que esse encaminhamento fosse feito no prazo de 10 dias e não de 5, que eu acredito que não vai alterar, né, a eficácia do ato, e a providência está sendo tomada e o tempo é mais, penso, razoável para que esse plano seja encaminhado da forma mais correta, melhor elaborado. Isso. Raquel. Não tem problema, presidente. Se todos entenderem que é a melhor opção, não vejo óbice. Então, dentro das propostas apresentadas, tudo foi aceito pela relatora, então vamos colocar em votação. Conselheira Rosa. Eu acompanho a relatora com a sugestão que eu sugeri. Ok. Presidente. Todas as sugestões aceitas. Eu só gostaria de... Pois não, Raquel. Volta aí. Em relação a esse último parágrafo, eu também não... O conteúdo do contido também não faz sentido, porque o que está contido é justamente o conteúdo. Deixa como o conselheiro Rodrigo propôs, o cumprimento do ato. Pode deixar. O conselheiro Anselmo, eles voltando, ele pega o voto dele. Então, pela ordem, para o conselheiro Fernando. Excelência, eu estou por aqui. Mas não, aqui não está aparecendo. Então, como é que você vota? Não, espera. Foi uma falha aqui minha. Pronto. Apareceu agora? Agora. Ok. Apareceu.
votação. As alterações propostas todas estão aceitas pela relatora. Excelência, assim, até fazendo aqui meu dever de casa, realmente dei uma olhada. As sessões extraordinárias elas podem ser convocadas como foram, pelo senhor, por um terço, e o restante de prazo, essas coisas, pelo menos no nome regimental, é omisso. Então, por isso me faço presente hoje e, sendo assim, acompanho aí o entendimento de todos também, Excelência. Ok. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, senhores conselheiros sobre o Ministério Público, eu quero, antes de tudo, senhor presidente, parabenizar essa atitude de contas, capitaneada, naturalmente, pela sugestão do Ministério Público e compilado pela conselheira Raquel, e me colocar aqui, apoio a resolução, essa medida, na verdade, do Tribunal de Contas, e com as devidas alterações, pareceu enriquece o conteúdo do documento. Aprovado, senhor presidente, está na minha... Conselheira Maria Cleide, desculpe aí, eu pulei Vossa Excelência. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro presidente, também estou acompanhar a proposta da relatora e também, ao mesmo tempo, parabenizo pelo grande trabalho. Então, acompanhar a relatora. Conselheiro Rodrigo. Presidente, da mesma forma, acompanho a relatora com os acréscimos. Eu apenas colocaria, eu tentei falar, mas meu áudio estava desligado. Na fala da conselheira Rosa, eu achei muito pertinente com relação ao prazo. Eu talvez apenas acrescentaria que esse encaminhamento, se a gente tiver condições de recebê-lo eletronicamente, deixar consignado no ato, né? O envio no prazo de 5 dias, 10 dias, por meio eletrônico para o Tribunal de Contas. Ok. Conselheiro Roberto. Senhor presidente, concordo com tanto a relatoria e todas as sugestões, pela soma de sugestões aí muito pertinentes, né? E concordo com tudo. Só vejo a caso da sugestão do conselheiro Rodrigo, de que a gente está adequado aqui para poder receber, possivelmente, essa questão eletrônica. E aí tem a questão de formatação. Eu achei excelente a ideia, eu só não vejo como o prazo já é exíguo se nós estaríamos preparados para fazer isso. De forma que eu só não acho, por conta desses fatores, apesar de ser excelente a ideia, acho que a factibilidade dela no prazo que nós temos, me parece que teria dificuldade. Então, por isso, em relação à questão da prudência, não veria como boa nesse momento, só isso. Presidente. Pode ficar tranquilo, nós vamos receber eletronicamente. Vamos fazer aproveitar o momento para que a gente possa e a gente está aberto para receber qualquer coisa eletronicamente. Poxa, então pronto. Então é excelente. Vamos receber eletrônico. Raquel. Eu não estou conseguindo escutar bem o que o senhor está falando. Veja só, Presidente, eu também, hoje o som não está muito nítido, está como se tivesse um eco, a microfonia não está bom, e tem horas que a gente não consegue entender. Quem não estiver fazendo uso, desliga aí o microfone, que aí facilita. Alberto, desliga o seu aí agora. Verdade, concordo. Pronto. Aí agora vê se agora estão ouvindo melhor. Estão ouvindo, né? Então, eu estou querendo dizer que nós estamos agora, toda a parte, a colocação do Alberto, ela não tem problema, ela pode ser eletrônica, nós estamos recebendo tudo eletrônico. E as coisas vão se moldando e vamos, com certeza, agora nós vamos preparar para receber tudo eletrônico e já estamos informando isso a todos os gestores. É óbvio que a gente vai ter as dificuldades iniciais, vamos ter adaptações a fazer, corrigir coisas que efetivamente tenha problemas que tenham acontecido. Mas a gente tem que aproveitar esse momento, e esse momento
tá na linha e eu estou dia a dia com o pessoal do TI para que a gente possa ir recebendo todas as informações, tudo que a relação com jurisdicionária ela passe a ser efetivamente eletrônica. Então, essa parte eletrônica, não se preocupar que a gente vai receber eletronicamente. Ok? Alguém, Roberto, finalizou. Raquel, coloca a palavra, Raquel. Eu acho que a sugestão do conselheiro Rodrigo faz todo sentido no momento que nós estamos, não faz sentido nenhum alguém ter que vir até o Tribunal de Contas, inclusive vindo do município, para poder dar entrada fisicamente nesse processo. Vou acrescentar e-mail eletrônico, mas não precisaria que a gente especificasse que e-mail eletrônico é esse, qual canal. Seria através do canal que já existe dentro do SICAP? Seria através de algum endereço específico, algum link específico? Não teria que ser dito no ato, porque o e-mail eletrônico é meio vago, né? Não, isso aí eu passo para você, Raquel. Daqui a pouco, quando acabar a sessão, eu vou ver com o pessoal de TI e passo qual seria essa ligação para você colocar. Deixa eu passar para o Anselmo, que ele quer fazer alguma observação. Anselmo. Excelência, eu acho que, como eu já disse em outras sessões, essa questão da tecnologia veio para ficar. E essas nossas reuniões aqui é um exemplo marcante disso. Então, acho que não tem mais retorno. É daqui para frente. Então, quanto mais nós nos ativermos e aprimorarmos a questão tecnológica, para o tribunal, como ator do controle externo, será o ideal. Eu concordo também que essas situações sejam feitas de forma impessoal, não aglomerativa, de fato, toda a razão, os municípios, os entes. Já seria um esforço deslocar algumas pessoas para fazer aquilo que o tribunal, almejando o bem deles, mas seria já um esforço deslocar pessoas para fazer o que o tribunal pede, ainda mais uma pessoa para vir com risco da saúde ao tribunal. Perfeitamente colocado pelo conselheiro Rodrigo e tratado pela doutora Raquel. Eu não tenho certeza se o SICAP, hoje, ele abrangeria o Estado, não tenho certeza. Eu lembro que o conselheiro Rodrigo trabalhou no Carduge e que, estando funcionando, os gestores estão lá já qualificados. Talvez fosse um canal. Claro, se encontrarmos denominador para Estado e para municípios, seria o ideal. E eu agora só queria esclarecer uma dúvida. Eu mudei de canal, saí do iPad, voltei para o pacote do celular, que no iPad estava cortando muito o áudio, não estava conseguindo ouvir direito. A conselheira Rosa sugeriu quantidade de dias. Aí você está falando 5 ou 10 dias. De fato, ficou qual o prazo? 5, 10 ou outro? Relatora, 10 dias, ficou 10 dias. A próxima sugestão da... Ok. Senhor presidente, me surgiu só uma dúvida aqui com relação ao artigo 7º, que o grupo técnico de trabalho será composto de 3. Tem 3, ou 5, ou 6. Então, qual seria o número aqui, então, de técnicos? No artigo 7º. Bem lembrado, bem lembrado. Foi ótimo ter lembrado realmente. Eu até gostaria de fazer uma sugestão ao conselheiro Anselmo de que fossem, na verdade, 2 grupos de trabalho técnico. Já alterar isso, existia o GTT da DEFAFON e o grupo técnico da DEFAFOI, sendo que o da DEFAFON teria os 3 técnicos e o da DEFAFON teria 2. Eu até acho que o ideal seria um número até um pouco maior, 4 técnicos da DEFAFON, por exemplo, porque considerando que são mais de 100 municípios, daria mais celeridade nos trabalhos. Mas eu coloquei 3 porque a gente já tem uma dificuldade tão grande no número de pessoal que foi uma tentativa de conciliar a manutenção das outras atividades mínimas da diretoria com a necessidade urgente temporária desse grupo de trabalho da pandemia. Então, a meu ver, eu acho que 2 pessoas na DEFAFOI e 3 pessoas na DEFAFON
seria um número razoável, mas aí eu acho que essa questão pode ser discutida aqui com todos, cada um pode dar a sua opinião para a gente chegar nesse número que seja o melhor. Conselheira, Excelência, senhor presidente. não me oponho à evolução do pensamento, não me oponho. Ok. Conselheira Cleide, pode falar. Sim, conselheiro presidente. Não, então eu também acato a sugestão da conselheira Ana Raquel, de 2 para a DEFAFOI e 3 para a DEFAFON. Eu acho que é um número... Ok. Seria esse meu entendimento. Então foram aceitas as sugestões, a relatora vai compilar, eu passarei o endereço, o telefone, ou a forma para que Vossa Excelência coloque no ato, acrescentar essa parte da comunicação do gestor com o tribunal. Então, fica... Conselheiro Fernando, quer falar? Pois não, Fernando. Pode falar, Fernando. Presidente, eu acho que não estamos ouvindo você não, Fernando. Deixa eu desligar aqui o meu. Mas é pertinente que o ato seja o mais esclarecedor possível. Com relação a essa quantidade de servidores, senhor presidente, me ocorre que essa quantidade de servidores para atacar essa demanda, isso é uma questão de romandeio interno. Possivelmente, nós temos êxito com essa quantidade de pessoas. Se necessário for, Vossa Excelência pode convocar mais alguns servidores para atender essa demanda, que é importantíssima. Eu acho que ela passa a ser a demanda número 01 do Tribunal de Contas, de forma que essa quantidade de servidores, quando divida entre todos os demais, ela é de romandeio interno e Vossa Excelência pode reforçar isso a qualquer momento, caso haja uma demanda maior. Assim como E, havendo necessidade, eu acho que, se houver, a gente volta a conversar sobre a quantidade de pessoas. Então, fica aprovada dessa forma e fica facultada a palavra. Doutor Gustavo, quer fazer algum comentário, alguma coisa? Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar todos principalmente a conselheira relatora, pela criação dessa norma que vai servir de norte aí para o estado de Alagoas. Então, está aprovado. Palavra as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros. Eu, representando o Ministério Público. Presidente. Oi? Então, só para finalizar, eu vou compilar tudo isso que foi discutido e aprovado aqui nessa sessão, as alterações feitas pelo conselheiro Anselmo, pelo conselheiro Rodrigo, pela conselheira Rosa, bem lembradas aí pela conselheira Cleide. Vou fazer as alterações, vou encaminhar no grupo para que todos tenham ciência e acho que seria ótimo se pudesse me dar o ok, para que eu, então, repasse para o pessoal do plenário. Quem está devendo sou eu a informação e passaria para você já. Eu queria aproveitar que hoje está todo o quórum completo a reiterar o ok de vocês com relação à lei orgânica, passar para o conselheiro Anselmo, qualquer ok, alterações que for necessário, que é para ele juntar tudo e mandar para o conselheiro Alberto para ele compilar, para que a gente possa dar andamento. Então, fica encerrada essa sessão. Queria convocar todos para terça-feira, no horário... Presidente? Não? Pode falar. Eu ainda não tinha finalizado, mas é só para finalizar, agradecendo ao Ministério Público de Contas e parabenizando, né, pela atuação proativa de sempre, que auxiliou e agilizou que a gente pudesse deliberar nesse ato hoje, né, pela qualidade do material produzido, né, dos termos que constam nesse parecer, e dar os devidos créditos aí a eles, que, na verdade, eu praticamente compilei o que foi feito no trabalho do Ministério Público de Contas, especificamente os que eu recebi, que foi da 2ª Procuradoria de Contas. Eu queria aproveitar e, na verdade, também agradecer
a todos vocês, ao Ministério Público, o apoio nesse momento tão difícil de conduzir, de procurar atender a todos da melhor forma possível. A importância que vocês têm para o tribunal, e para mim, nesse momento, por estar na presidência, mas para o tribunal todo, a colaboração que eu estou sentindo de todos, aquela vontade de a gente avançar em todos os sentidos. E como a história e a prática mostra para a gente evolui muito nos períodos de guerra. E aí a tecnologia, a gente vê isso da Segunda Guerra para cá. A gente precisa, este momento, principalmente na parte de tecnologia da informação, a gente, com o apoio de todos, tudo que vocês acharem, verificarem que pode ser alterado, que podem melhorar, por favor, por gentileza, dê esse apoio ao tribunal, ao tribunal, que a gente vai estar dando velocidade, a gente vai estar tendo, vamos dizer assim, a oportunidade de consolidar uma coisa que foi dita pelo conselheiro Anselmo. Não tem como retroagir. Agora, daqui para frente, a gente vai ter a certeza que vai entrar no ritmo da média dos tribunais do Brasil. É isso que a gente está querendo com relação à tecnologia. A gente não deve nada com relação às cabeças e às pessoas. A gente tem a maior capacidade para resolver e a gente ter realmente, efetivamente, um tribunal cada dia melhor. Isso eu não tenho dúvida. A dificuldade que a gente tem hoje é a dificuldade pior, e não deixa a gente evoluir com a velocidade que a gente precisa, é a financeira e a de pessoal, que não depende exclusivamente da gente. Depende do contexto do Estado, e vocês já conhecem tanto, não vou nem repetir. Eu queria só agradecer, sinceramente, do coração, que Deus acompanhe a todos nós, que a gente possa ter muita saúde e que isso passe rápido para a gente voltar a ter aquela convivência pessoal, que é muito importante. 14 de terça-feira, no horário regimental. Fique tudo com Deus. Não é?